Amém. Quero compartilhar agora aqui com vocês 3 versículos. Babimidar 20:14, 21:5 e 21:9. 21:14, 20:14. E Moisés enviou mensageiros de Cádiz ao rei de Edom, dizendo: Assim diz o teu irmão Israel, sabes de todo o trabalho que tivemos. 21:5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos trouxeste do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. 21:9. E Moisés fez a serpente de bronze e a pôs sobre a haste, acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. Que tremenda palavra de sábado, sábado não, segunda, né? Nossa! E nós vamos continuando aqui. O que nós conseguimos enxergar nesses 3 versículos, irmãos? Pode falar, Neno. Então, conforme o pastor Diego falou na segunda-feira, essa passagem para Edom, ele trouxe para os dias de hoje, na atualidade, né? As coisas que nós estamos vivendo nesse mundo, nos dias de hoje, seria esse caminho que não devemos passar por esse Edom, esse caminho ali, que nem diz ali, que eles passariam por esse caminho, não mexeriam nas comidas, nas águas, né? Os animais deles não... o que eles fizessem, que usassem ali nesse caminho, que seria alimento dos animais, ou água, ou outra coisa que eles fizessem, eles pagariam. Eu vi ali que eles se humilharam. O povo de Israel se humilhou para tentar passar por esse caminho, e Edom não deixou. Já porque eles não queriam que esse povo passasse por esse caminho, por esse, vamos dizer, que o pastor Diego trouxe na segunda, é nosso dia de hoje, né? Nós, de repente, ficamos implorando por alguma situação, mas o maligno não deixa a gente avançar, de repente, por uma fraqueza da gente mesmo, fraqueza tanto espiritual como física, ele não deixa a gente avançar, porque ele está no domínio dessa terra, né? Aí, nós temos que se fortalecer em Deus e ter entendimento para que esse povo não tenha autonomia. O mundo de hoje não pode ter autonomia nem poder sobre nós. Então, Deus vai nos guiar para um caminho correto e ser livrado dessa situação, desse mundo dos dias de hoje. Isso foi o meu entendimento da segunda-feira, né? Ok. Quem mais? Pode falar. Então, o entendimento que eu tive sobre isso, você perguntou qual é a conexão entre os 3 versículos, né? Sim ou não? A ver se eu Isso. entendi bem. Você tem, primeiramente, Moisés enviando mensageiros falar com o rei de Edom. Segundo, você tem Moisés enviando serpentes, né? Aliás, desculpa, verso 6 do 21, o Eterno envia serpentes venenosas, né? Uhum. Certo? E no Certo. verso 9, ali há uma forma de intercessão por parte de Moisés, ao qual ele levava um poste de bronze, né? Uma serpente de bronze, né? Que é o antídoto para esse mal, né? Agora, sobre o entendimento, ponto e a parte. Sobre o entendimento de segunda, eu entendi o seguinte, que o pastor estava falando que estavam prestes a chegar à terra prometida e a porta se fechou. E ele perguntou por qual motivo. E eu acho que foi a Ellen que respondeu sobre que para depender mais de Deus, lembra
sei se mais ou menos estão lembrados sobre o que era, né? Era para tirar o melhor de nós, né? Foi o que eu entendi na segunda-feira sobre esse passo final e de que Edom, ele se levantava no nosso meio nos dias de hoje da mesma forma. Ele vai tentar provocar em nós uma desistência de entrar na Terra Prometida, né? E isso está no nosso meio. E que Edom, ele tá, inclusive, ele caracterizou bem certinho ali Edom, né? Como uma religião infiltrada, certo? Com sofismas, vamos dizer assim, isso sou eu que digo, né? Não foi ele que falou. Que Edom é uma religião que nós conhecemos qual e que estaria infiltrada justamente para fazermos existir até nos últimos dias, certo? Que nos últimos dias, quando nós estamos praticamente que a portas de entrar na Terra Prometida, nós vamos ser provocados por esse Edom. E aí nós falamos, aqui eu comentei sobre o espírito de Edom que estava no próprio anticristo, né? No próprio antimessias. Mais ou menos por aí o que eu entendi, meu resumo sobre isso. Mas tem mais coisas, obviamente que ficou algumas coisas muito interessantes para cá, certo? E que depois a gente pode mencionar à medida que for caminhando juntos aí, tá bom? Certo. Alicia, quer falar? Pode falar. Uma das coisas que... Essa para já tem várias coisas para pensar, né? Uma das coisas que eu estou pensando desde segunda-feira é como seria, que não me é estranho a mim, né? Como é meu posicionamento quando Deus fala que não. Porque eu estava lendo, né, todo esse trajeto que está fazendo Moisés com Israel, e no momento em que Deus fala para Moisés que não vai entrar na terra, ele continuou fazendo as coisas como para Deus, com excelência. Ele sabia que não ia entrar, mas mesmo assim ele continuou fazendo como no começo, né? Como que não ficou bravo com Deus e começou a fazer as coisas de qualquer jeito. Isso para mim, assim, desde segunda eu estou meditando muito nisso. Outra das coisas também sobre este episódio me fez lembrar quando Esaú foge de Jacó e tem toda aquela... Esaú não, desculpa. Jacó foge de Esaú, tem aquela primeira briga, né? E depois, quando Jacó retorna, que ele começa em sentimento de paz, né? Ter aquele sentimento de paz, eu preciso renovar essa paz com meu irmão. E começa a enviar presentes, não sei se vocês lembram. E ele vai em som de paz. E agora parece que acontece o mesmo, né? Israel volta e Edom sabemos que tem a ver muito com Esaú. E ele vem em som de paz. Mas desta vez Esaú, né, que seria Edom, não quis, ele queria mais lutar que ficar em som de paz. Então são coisas que... Também outras coisas que me chamam muito a atenção é que eles não iam permanecer na terra de Edom, eles apenas iam passar para chegar mais rápido na terra prometida. E isso também, desde segunda eu estou pensando quantas vezes a gente quer encurtar o caminho até para as coisas de Deus. A gente não quer passar o processo. A gente quer as coisas rápidas. Hoje nós vivemos num mundo onde tudo é rápido. Eu comecei a fazer os vídeos para o Clubinho e é impressionante porque eu não posso fazer um vídeo com mais de 2 minutos e 40 porque a pessoa não assiste. Então, assim, pensando nisso toda semana, né, Senhor, que a gente não encurte, não queira encurtar o caminho, por mais que a gente não queira permanecer, pensar, a meditar sobre mim, né, quantas vezes eu quis encurtar o caminho para as coisas de Deus. E outras das coisas também, só para terminar aqui, que me chamou também a atenção e que eu lia e eu dizia, meu Deus, que momento, porque eu imaginava a situação quando Deus fala que Arão ia morrer e que Moisés teria que levar ele lá em cima, tirar a roupa dele, colocar em Eleazar e aí ele vê Arão morrer, né?
um irmão que foi um sustento para ele. Então, tudo isso nessa paraxá tem me levado a reflexionar toda semana sobre esses pontos. Essa paraxá traz muitos pensamentos, muita coisa vem às nossas cabeças, né? Segunda-feira mesmo eu estava pensando mais ou menos que nem a irmã. Aí, quando nós vemos por outro ângulo, como a porta, né? Como o pastor estava abrindo as nossas cabeças, como porta, que o Senhor não quer que a gente passe por essa porta. E a gente precisa fazer o contorno. Só que aí, no meio desse contorno, a gente vem a cair. E depois dessa queda, aí vem a serpente. Na segunda-feira eu escrevi ali no chat ali, eu coloquei que no momento veio para mim assim, a porta veio Dalet. Não sei se todos sabem o significado do Dalet, né? Provavelmente deve saber, né? Mas aí quando a gente vê essa letra Dalet, o que ela significa? Dalet significa porta. Ela significa também um homem curvado. Significa a porta estreita. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esses pontos? Alessandro, eu levantei a mão aí. Uma coisa que fica antes de entrar no Dalit, também gostaria que você nos explicasse também por que a porta, por que o homem teclado, né? Uma coisa que fica claro, esse assunto de chegar até quase entrar na Terra Prometida e ser barrado, vamos dizer assim, por Edom, me leva muito a pensar naquele versículo que diz: e aquele que permanece até o fim, então este será salvo, né? Então, quando a gente vê isso aí, a gente a gente pode conectar, né? Conectar com esse versículo, né? Não era uma pergunta. No caso ali, o que eu dizia é que quando você tem esse negócio aí de Edom, que não deixa passar o povo, eu conecto muito com o que tem a ver com aquele versículo que diz que aquele que permanece até o fim, esse será salvo, né? E muitas vezes essa salvação que nós estamos trilhando, que nós fomos salvos, né? Mas essa salvação que nós estamos passando, nós temos que permanecer nela até o fim, né? E isso demanda esforço da nossa parte, certo? Agora, com relação ao, ao que você fala do Dalit, eu gostaria que você expusesse para nós, tá? Ah, tá, ok. O que me lembrou muito do Dalet, né? Porque a sequência ali que traz esses versículos, porque a serpente, ela traz a maldição, né? E o que Cristo fez por nós? Então, isso essa comparação que eu vim dizer, porque ele mesmo falou lá na frente, agora eu não vou lembrar qual que é o versículo, eu acho que eu tenho aqui no esboço aqui, só um pouquinho, não estou achando aqui agora, mas é o versículo que ele fala Naquele assim, que se dia, fez maldição, né? sim, isso está em Isaías, né? Olha só, naquele dia no chat você tinha colocado a falta de preparação aí passar por Edom pode deixar-nos cair. E depois você colocou, não sei que parte foi, que colocou Dalit, né? Mas assim, por qual motivo, no caso, seria o Dalit e o homem curvado? É isso que não entendi. Se tu consegue nos ajudar aí. Eu vejo assim, um homem curvado
É o nosso orgulho que a gente tem que deixar de lado. A gente tem que se curvar. Porque o nosso orgulho, a nossa autoconfiança, a soberba, tudo isso traz a gente cair no meio do caminho, né? Quando a gente deixa de confiar no eterno. Graciela, pode falar. Eu meditando no que você estava falando, eu ia falar isso mesmo, né? Que o homem curvado é a humildade, né? Ser humilde e reconhecer. Aqui no 9, o que eu entendi é que ele está falando a serpente é o Mashiach, né? E ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Eu entendo que aqui ele está falando que para nós olhar a serpente que é a representação do Mashiach ali no madeiro, né? E eu entendo que também tem que ver com a letra essa que você está dizendo, sabe? Porque com a Dalit, porque o homem ele tem que se humilhar para reconhecer, dobrar as suas rodilhas, confessar que o Senhor, Ele é o Senhor. É humilhação para ser salvo. Porque se não dobrar as rodilhas e não confessar Yeshua é o Senhor, ele não será salvo. Eu acho que tem tudo que ver, sim, a letra essa que você diz, a Dalet, com o versículo 9. Eu entendo assim. Quando nós olhamos para Cristo, para Yeshua, e resolvemos andar como Messias, nós entramos por essa porta, nós, com a humildade, ou quando andamos orgulhosos, com os próprios braços, as próprias pernas, nós trilhamos o caminho largo. O caminho é estreito, né? Se nós não andamos por um caminho estreito, com humildade, sometidos à Torá, não entramos por essa porta. Yeshua é a porta. O que significa entrar pela porta estreita? No meu entendimento, é cumprir, ser obediente, cumprir os mandatos do Eterno, né? Cumprir a sua palavra. Andar em retidão, em santidade e humildade. Não se desviar nem à direita nem à esquerda. Seguir o caminho dele. No meu entender, esse é o caminho estreito. Porque o caminho do mundo é um caminho amplo. O caminho do pecado. E o caminho estreito é o caminho da verdadeira liberdade, que é o caminho da Torá, o caminho de Yeshua, é o que ele veio fazer. Revelar a Torá. Eu entendo que o caminho estreito é tudo que nós fizemos que agrada a Deus. E o caminho largo é que agrada a nossa carne e agrada ao mundo, né? Por isso que diz caminho largo. Faço o que eu quero, o que o meu coração pede, que minha vontade necessita ou quer fazer. Entendo que esse é o caminho largo. Agora, quando a gente faz as coisas que só agrada a Deus, é um caminho estreito, né? Um caminho abençoador, mas é um caminho estreito. Ele é mais restrito. Alicia? Para mim, o caminho estreito é onde só eu posso passar, onde eu não posso levar nada. Ou entro eu, ou entram as coisas.
Então, somente eu consigo passar por esse caminho, sem nada levar. E já no caminho largo, o mundo, ele nos permite entrar nós e levar muitas coisas. Mas Deus quer que por esse caminho estreito somente eu entre. Então, para mim, o caminho estreito é para mim. É somente para uma pessoa, não entram outras coisas. O quão difícil é para atravessar o caminho estreito? Será que é difícil? Ou muitas vezes a gente mesmo dificulta esse caminho? Será que é fácil, é difícil viver uma vida em retidão ao Senhor? Ela é difícil? E outra coisa, se tropeçarmos, a gente consegue retornar? Alessandro, uma coisa que ficou no vácuo aí, que agora a Gracila estava falando, é umas qualidades da humildade, por exemplo. Eu gostaria que a Gracila comentasse sobre essas qualidades ali. Ela falou 3 qualidades, né? Gracila, recém tu comentou ali. Será que tu consegue comentar novamente, que eu quero linkar com uma coisa aqui? Pode ser? Eu não lembro exatamente o que foi, Pablo, mas a humildade, para mim, tá claro ali na passagem. Eu liguei ela com a letra Dalet, né? Claro. Que falou outra coisa mais, eu acho que toda rodilha aí, tem que se dobrar, né? Tem que se inclinar ao Senhor e confessar que Yeshua é o Senhor. E deixou claro isso, né, ali. E não podemos entrar por o caminho, por a porta dessa angosta, se não temos humildade no nosso coração. É uma das qualidades que nós temos que ter. E ser obediente. Essa é uma das... Isso, aí tá. Isso foi o que tu falou, de obediência, humildade, e falaste outra mais, né? E cumprir a Torá, senão não caminhamos dentro da Torá, não e essa é uma qualidade do caráter de Moisés. Se vocês verem Moisés, são as qualidades que pulam aos olhos, certo? Quando Cora se levanta contra eles, quando a própria irmã, né? Quando os sobrinhos se levantam contra eles, agora nós estamos vendo novamente o povo murmurando. Essa foi a única vez que vemos a Moisés bem brabo, né? E aí você vê que era uma das qualidades que Moisés tinha. E a qualidade da humildade, da obediência, ela traspassa fronteiras. Ela consegue entrar na Terra Prometida. Eu sempre falo essa piada, né? No final, essa charadinha. No final, Moisés entrou ou não entrou na Terra Prometida? E essa é uma pergunta que a gente muitas vezes responde de forma rápida e diz que ele não entrou, certo? Mas quem era que estava lá no Monte da Transfiguração com Yeshua? Não era Moisés e Elias? Então, e a outra pergunta que vem linkada com isso: se essas são as qualidades que um verdadeiro líder deve ter, um verdadeiro sacerdote deve ter, isso é válido para todos nós. Se essa é uma qualidade, Moisés e Elias também serão os testemunhos no fim dos tempos. São eles que vão pregar para Deus. Essa mesma Torá. E é necessário que eles estejam ali, porque um profeta como Elias e um líder como Moisés, falando ao povo,
todo mundo irá reconhecer, certo? É a forma de que Israel seja salvo, assim como diz Romanos 11:26. Você vai ver quando o caráter de Moisés, essas qualidades que Graciela citou aí, que quando ela estava falando, já estava linkando na minha cabeça, né? Essas 3 qualidades que Graciela falou ali são as qualidades que fizeram com que Moisés seja quem é. E essa pergunta aqui continua latendo é a seguinte, latindo, né? Será que nós também somos assim? Tá? E aí deveríamos definir o que é humildade, o que é obediência, né? Porque eu acho que às vezes a gente acha que humildade é coitadinha. Isso não tem nada a ver com humildade, né? Então, são coisas que não podem ficar no vácuo, Alessandro, nas nossas conversas, porque eu acredito que daqui nós podemos tirar várias lições e vários apontamentos que nos vão colaborar com a nossa fé, né? De andar em fé, né? E praticar essa Torá que a gente está, que inclusive a Priscila citou, tá bom? Tem algumas coisas ali, Alessandro, também eu gostaria de compartilhar contigo, com vocês, que está lá no capítulo 20, dentro da quarta aliá, da primeira parashot, né, da primeira paraxá, ali, eu acho que está no verso 16. Será que você... eu tenho ela em espanhol, alguém pode ler aí, 20:16? Alguém que possa ler em... Reclamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz. E enviou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, uma cidade no limite dos teus termos. O que aconteceu com o povo? Ele clamou ao Senhor. O Senhor ouviu e enviou um malach, um anjo, que nos tirou do Egito. Certo? É o que diz aí, não? Quem foi que tirou a Israel do Egito? Certo? Moisés? Moisés. Rashi vai dizer que esse malach que está aí se refere ao próprio Moisés. Lembre-se que anjo, na nossa tradução, ela é uma tradução muito comprimida, né? Ela é compactada. Quando fala malach, que significa mensageiro, aí está se referindo a Moisés. E aí o povo está dizendo assim, o povo está falando, né? Mas quando nós clamamos ao Senhor, ele nos escutou, enviou um mensageiro que nos tirou da terra do Egito. E agora estamos aqui na cidade de Cádiz, uma cidade ao bordo do teu território. Olha só o que está acontecendo aqui. Está se dando a conhecer a profundidade da palavra malach, que a palavra malach ali, que você tem anjo na sua Bíblia, capítulo 20, verso 16, quando ele fala malach, Rashi vai dizer, Rashi, que é um comentarista francês, um dos mais importantes comentaristas judeus franceses, tá? Ele vai dizer que malach é mensageiro, e quando ele fala de malach, está falando justamente de Moisés. Isso é um dado técnico, acadêmico, para nós entendermos, certo? A quem está se referindo aqui. Quando na Bíblia ser anjo na sua Bíblia, lembre-se que é mensageiro. E esse mensageiro também se dá a homens que possam trazer uma direção. Não somente a esse anjo que você entende que desce do céu, com espada, com asas, né? Muitas vezes, quando fala malach, também pode se referir a um líder como Moisés. Alguém que tirou a Israel da terra do Egito. Beleza? Isso é uma coisa que ficou... Só que na segunda-feira a gente não conseguiu, porque a gente estava tomando outro rumo na nossa conversa. Mas hoje, como um dado para vocês terem em mãos, é esse aí, tá bom? Ok. Só mais uma coisa,
compartilhar aqui. O humilde coitadinho. Vocês podem ver que em nenhum momento que Israel teve suas quedas, né, que foi levado cativo, sofreu perseguição. Vocês vão ver, irmãos, em nenhum momento Israel aceitou a ser julgado como coitado, né? Como que humilde não é coitadinho, não. Humilde é se prostrar ao Senhor, é a humildade de reconhecer, não é ser coitadinho, né? Essa humildade que fala aqui que devemos ter, né? Mais alguém querendo compartilhar alguma coisa conosco? Pode falar, Salete. Uma coisa que me pega, assim, todas as vezes que eu vejo a história de Moisés, é que desde o início, né, onde um tempo até ele largou a família dele por esse povo, mulher, os filhos, né, e esse povo clamou, né, porque eles oraram dias para que o Senhor mandasse um libertador, e o Senhor mandou esse libertador. E aí, às vezes, eu vejo que parece que eles esqueceram, e eles falam assim para Moisés o tempo todo: você nos trouxe aqui para que morramos? Aí, você nos trouxe aqui para que nós ficássemos com fome nesse deserto, onde nós não temos as comidas que nós tínhamos lá quando nós éramos prisioneiros. Eles não falam o que eles eram, né? Que eles eram escravos, que eles eram humilhados, não podia nem cultuar ao Deus Todo-Poderoso, né? E o Senhor mandou esse anjo Moisés, né? E parece que eles esquecem. E Moisés, ele nunca ficou falando: povo, que vocês eram, é um povo rebelde, é um povo assim, assim, assim. Não, hora nenhuma ele fez isso, ele nunca se exaltou, ele nunca perdeu as estribeiras. Mas o que pega é que quando o Senhor falou para que ele falasse, né, com a rocha, e ele não falou, ele tocou, e tocou de uma forma mais brusca, porque eu acredito que era tanta coisa que estava acontecendo, a morte de Miriam, aquele povo murmurando, deveria estar acontecendo muita coisa, e a cabeça dele deveria estar a mil, né? E aí ele fez isso, tocou a rocha de uma forma mais violenta, por ele ser esse homem manso, esse homem que estava fazendo a vontade de Deus. E ali o Senhor falou: pois você mostrou para ele e falou: pois você não vai entrar, né? Mas eu sei, nós sabemos que Moisés era um homem que o Senhor ama muito, amou muito, e o Senhor guardou, cuidou, né, dele. Até hoje ele vai ser um das duas testemunhas, que a gente ouve tanto a palavra falar, mas parece que a gente fala: meu Deus, como assim que ele avistou, mas não entrou, né? Então, é isso que me pego pensando. E eu falo: meu Deus, e a gente é essa galerinha tenebrosa, né? Tão inconstante. Um dia nós estamos bem, um dia nós estamos fazendo tudo que o Senhor quer, e cheio de Deus, e buscando a palavra e a Torá. Outro dia nós desanimamos. Então, a palavra do Senhor fala que o Senhor é um Deus que todos os dias Ele é o mesmo. E nós somos inconstantes, tipo aquele coraçãozinho, quando tem alguém lá, né, que está doente, e fica lá marcando um marca-passo, assim, aquele para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, isso me pega muito, sabe? E eu falo: Deus, se o Senhor falou assim com Moisés, como será conosco? Como será conosco, Senhor? É isso aí que eu tinha para falar. Eu fico ouvindo a palavra, ouvindo tudo, tanta coisa, né? E aí isso fica na minha cabeça. A irmã Maria Lisa
sobre aquele texto que você falou que Cristo fez maldição por nós na cruz, ou seja, levou sobre a cruz as nossas maldições, né? Era o texto Gálatas que... Isso mesmo. Eu acho que é Gálatas. 3:13. Uhum. Esse texto é bem interessante. E sobre o que a Salete estava falando aí, nós devemos entender de que parte nós estamos. Porque tem vontade, tem muitas vezes, tem vontade de pegar a vara, né? E dar mesmo na rocha. E não uma vez só, duas vezes assim, fez muito. E ainda não falou, em vez de dar uma vez, não, foi duas. E isso deixou ao margem, primeira coisa, quanto à obediência. Isso colocou um pouco em xeque, né? Claro que Deus atua pela sua justiça e são pontos que deveríamos nós olhar, que é Gevurah, que é Hetz, né, a bondade, que é o rigor de Deus. Deus tem o caráter de Deus, ele é bem diferente ao nosso. Então, essas são as coisas que a gente tem que ver em todos esses episódios. E como você fala, Salete, esses dois textos que nós estamos lendo agora essa semana são cruéis. Começa com a morte de Miriam, começa com depois vem a murmuração, né, do povo, que não tem água para beber. Depois vem a outra murmuração, obviamente que vem essa parte, né, de não falar com a rocha e dar de beber ao povo através de duas batidas de vara. Mas depois você vai ver que tem a morte de Arão, a mão direita de Moisés, no final desse capítulo. Então você vê as situações que estão se dando aqui. É um momento bem crucial, é um momento bem triste da nação de Israel. Mas elas servem para nos trazer a nós uma referência. Porque assim somos nós. Quando as coisas não dão certo, como é que a gente atua, como é que a gente faz, né? E esse tempo de conversa é justamente para nós alinharmos, porque eu sei que muitas vezes nós mesmos aqui, nesse grupo que estamos aqui, e talvez aqueles que vão olhar depois desse vídeo, somos do mesmo jeito. E tem algumas coisas que são necessárias a gente ir alinhando, né? Então é mais ou menos por aí, Lissa. Isso é o que tinha para compartilhar contigo aí, com o irmãos também, tá? É muito importante isso. E até nos sustentarmos em oração, né, Pablo? Porque o que eu acho interessante depois que vocês me trazem a lembrança. Moshe o tempo todo clamando, exortando, lutando pelo povo. E no final, tudo o que ele passou ali, naqueles dias ali, né? E quem estava de pé para interceder por ele também, né? O importante é a gente sempre estarmos apoiando um ao outro, né? Para que nós possamos continuar pelo caminho certo. E não se debandar por um caminho mais largo. Ficarmos, sim, neste caminho, com retidão ao Eterno, né? O tempo está quase acabando, não sei se mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, senão nós vamos partir para os momentos finais aqui daí, né? Alguém gostaria de compartilhar? A Graziela queria falar. Pode falar, Graziela.
eu entendo, não sei se eu estou errada, podem me corrigir. No 20, 24, aí fica claro, né, que a passagem de Arão, que ele morre, eu tenho em espanhol aqui, se eu posso ler, eu leio em espanhol, eu não tenho em português. Aarón morirá y se unirá a su pueblo porque él no entrará en la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, puesto que ustedes se rebelaron contra mí. Palavra, a Torana, em la fuente de Meribá. Agora, eu entendo que isto fica claro aqui, uma ensinança que ficou escrita para nós, né? Não entrará na terra prometida. Qual é a terra prometida que nós temos para nós? Israel, né? Não vamos entrar se há rebeldia em nós, se nós se rebelam contra a Torá, aqueles que se rebelam contra a palavra do Senhor, aqueles que se rebelam contra as ensinanças e cumprir a palavra do Senhor. Então, eu acho que é algo para nós meditar e uma ensinança que ficou muito forte, que é o que eu entendo, né? Se eu não estou correta, por favor, podem me corrigir nomás. Eu gosto de ser corrigida. Obrigada. Só voltando aqui um pouquinho, o Pablo, pegou a gravação minha aí, não sei se eu tinha desligado o áudio, antes da irmã falar. Na realidade, o áudio, a gravação, ela tá desde lá do começo, tá? Então, gravou tudo aqui. Né? Ah, ok, então. Mais alguém que eu gostaria de falar? Senão Sim. eu vou... Esse Pode falar. para finalizar aqui, minha parte, né, de conversa com vocês também, Uhum. esse versículo é muito claro, né, falando sobre o 24 que Graciela trouxe, ele expõe ali a rebelião. Já houve uma rebelião no céu, né? E o Eterno não vai permitir outra rebelião. Então, contra todos aqueles que se rebelam contra a palavra, os desígnios e o rei, com certeza esses não entrarão. E essa rebeldia do coração, que depois vai dizer que é como feitiçaria, muitas vezes nossas rebeldias, estamos trazendo isso aqui. Eu falava com o pessoal de conversa no pátio, no Uruguai, no ano passado, né? E falávamos sobre isso. Muitas vezes falamos sobre isso lá, nesse grupo que a gente estava. E falávamos sobre justamente que muitas vezes nossas casas estão cheias de feitiçaria. Porque nossa rebeldia, ela justamente nos deixa amar de qualquer coisa. E a rebeldia é justamente feitiçaria. É bem categoricamente quanto a isso. Então, onde há um rebelde, há um espírito imundo. Isso é uma coisa que a gente tem que ir olhando. O Eterno abençoe, muito obrigado pela tua colaboração conosco. Ok. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos aqui. Para mim foi muito gratificante estar aqui e cada um podendo colaborar com o entendimento, trazendo à tona o que cada um entendeu, porque aqui nós podemos se corrigir, né? É uma coisa que eu comento com o Pablo, que é muito bom mesmo quando você está errado, mas você tem a oportunidade de corrigir, né? Então, aqui a gente traz o que a gente entende, mesmo se está errado, e aprende, e corrige, né? Aprende a corrigir o erro, aprende a entrar pela porta certa, né? Aqui é o que nós estamos fazendo. Aqui é o momento, é agora, né?